Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 11. A lição 11 que tem o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro, né? Porque Cornélio era um estrangeiro, um centurião romano, não era judeu. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Mesmo a igreja passando por perseguições, mas ela é balizada no quê? Na doutrina, na comunhão, na fé e também nas orações, porque estavam sempre ali fazendo constantes orações, tanto os discípulos como os irmãos. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui participando desse canal junto comigo. Curta nossos vídeos, comente. Se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe ele com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Nossa leitura diária de hoje, da quinta-feira, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? Um versículo bastante conhecido do Evangelho de João, que tem como tema o amor de Deus por todos, né? Porque Deus ele ama todos, quer salvar a todos, não quer que ninguém se perca. O homem é que entra por caminhos tortuosos e se afasta do caminho da verdade. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim para nós: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17 diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Não tem outro Salvador. Não tem João, não tem Pedro, não tem Tiago, nenhum desses apóstolos que andaram e viram Jesus, João, Pedro, Tiago, consegue salvar ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Eles foram mensageiros das boas novas, mas salvar, eles não salvam ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Só quem perdoa pecado é Jesus Cristo. Só quem escreve o nome do homem no livro da vida é Jesus Cristo. E o único que dá o homem o direito à vida eterna é quem? Jesus Cristo. Então Jesus é tudo. Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Então o homem necessita aceitar a Cristo para poder herdar tudo isso que ele tem à disposição para o homem. Mas o homem muitas vezes não quer, ele rejeita, ele prefere ir morar com Lúcio do que viver com Jesus na eternidade. Infelizmente, muitos preferem isso. E o Evangelho de João capítulo 3, verso 16, nos leva a lembrar que a salvação é fruto do amor de Deus, garantida pelo sacrifício de Jesus e acessível a todos que creem. Não é apenas um versículo para decorar, mas uma mensagem para viver e anunciar. Hoje Deus continua oferecendo vida eterna a todo aquele que colocar sua confiança em Cristo. Tá vendo? Quem coloca sua confiança em Cristo, Deus está oferecendo ele o quê? Vida eterna. Então é isso que o ser humano deve fazer, colocar toda a confiança dele em Cristo, não em homens, que homens são falhos. Não, mas se fulano é bom, ficando. Não. Coloque a sua confiança em Cristo. Ele é o único que pode fazer algo por você. Homem não pode fazer nada nem por ele mesmo, muitas vezes. Ele só quem pode fazer algo por nós é quem? Jesus. Aquele que veio e foi, mas a qualquer momento estará voltando. A lição vai falar, no primeiro ponto, a revelação de Deus aos gentios, porque aí mostrou o amor de Deus pelos gentios. Não só o amor de Deus pelos judeus, porque ali Cornélio tem uma visão e nessa visão ele vê um varão, um anjo que orienta ele a chamar a Pedro, né? Porque ele era um homem piedoso, dava esmola, fazia muitas coisas pelo povo, mas só que isso aí não salva ninguém. Ele precisava de uma orientação. E o anjo vai, fala com ele, manda ele chamar Pedro, ele chama Pedro e Pedro ali instrui ele, né? Dá a palavra, ele está reunido com a casa dele toda. Pedro começa a pregar e todos são cheios do Espírito Santo, porque ele estava precisando disso. Ele era um homem piedoso, mas precisava ouvir as boas novas de salvação. Ele precisava ouvir a respeito do Evangelho e a respeito de Cristo. Isso nos ensina, o que é que nós aprendemos com a visão de Cornélio? Aprendemos que
As boas obras não salvam. Cornélio era um homem piedoso, generoso, respeitado e temente a Deus, mas ainda não era salvo. Isso mostra que sinceridade religiosa ou virtudes pessoais não bastam para a salvação. Tá vendo? Sinceridade religiosa e virtudes não bastam para a salvação. Não basta. A salvação é adquirida através de Cristo. Continuando, só o Evangelho salva. Mesmo sendo um homem exemplar, Cornélio precisava ouvir a mensagem de Pedro, pois somente a fé em Cristo pode conceder a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Terceiro, a missão é da igreja. Deus enviou um anjo, mas não para pregar. O anjo apenas orientou Cornélio a buscar Pedro. A evangelização é a responsabilidade da igreja, não dos anjos, tá vendo? Deus enviou o anjo só para orientar ele, dizer, olha, chama Pedro. E Pedro vai te orientar. E foi isso que aconteceu, porque essa é a missão da igreja, pregar as boas novas de salvação. A salvação é para todos. A experiência de Cornélio marca um momento histórico. A porta do evangelho se abre de forma definitiva para os gentios, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, nessa atitude, mostrou que não faz acepção de pessoas e quer salvar todos. Os judeus achavam que a salvação só era para eles. Não, é para toda a humanidade. Independente de ser judeu, grego, gentil, Deus ele quer salvar a todos. Deus responde ao coração sincero. Embora as obras não salvem, Deus vê o coração que o busca. Cornélio teve sua oração respondida com a oportunidade de conhecer a verdade plena em Cristo. Tá vendo? Ele fazia boas obras, mas isso aí não estava garantindo a salvação dele. Ele precisava o quê? Ser orientado. E foi o que aconteceu. Quando ele manda chamar Pedro, aí Pedro olha, orienta ele, prega a palavra. Em resumo, Cornélio nos ensina que não basta ser religioso ou praticar boas obras, é preciso ouvir, crer e aceitar o Evangelho de Jesus. A igreja tem a missão de levar essa mensagem a todos, porque a salvação é universal e acessível a quem crê. A gente vê muita gente por aí falando besteira a respeito de Cristo, que ele não veio ao mundo, que ele não existe, que a Bíblia é uma mentira. Muita gente falando essas besteiras. Mas nós, como crente, temos que crer. Aquele que teve uma experiência com Cristo, por mais que alguém fale alguma asneira a respeito de Cristo, aquele que teve uma experiência com Ele não vai se deixar levar por isso. Porque cada um de nós teve uma experiência especial com Jesus Cristo, uma experiência pessoal com Ele. E aquele que teve uma experiência pessoal com Ele jamais vai se deixar levar por asneira que muita gente fala. Muita gente gosta de falar. Muita gente diz que ele não veio, muita gente diz que ele não cura, muita gente diz que ele não batiza no Espírito Santo. Mas no momento mais desesperador dessas pessoas, elas buscam a quem? A Cristo. Está desesperada, vai correr a quem? A Cristo. É o que muito, é o que acontece muito. Ele falou tanta besteira no decorrer da vida dele, mas nos momentos mais difíceis, naquele momento que ele vê que não tem para onde ele correr, ele vai correr para quem? Jesus. Então, você, eu, que teve uma experiência pessoal com Cristo, não se deixe levar por muita coisa que o pessoal fala em rede social. E muitas dessas pessoas já foram até de igreja, participaram de igreja, dos eventos de igreja, tudinho. Hoje em dia, se deixou de levar pelas coisas do mundo e fica falando asneira. Né? Então, nós não devemos, quem teve um verdadeiro encontro com Cristo, não se deve deixar levar por coisas que alguém fala. Se deixe levar por aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, que é o que vale. Não o que pessoas falam, que pessoas, todas elas são falhas, são seres humanos. Mas o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações, que nos orienta, que nos corrige, que nos anima, que nos conforta. Então, quem teve essa experiência, jamais deve se levar pelas coisas do mundo. Se deixe levar pelas coisas do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Buscar as coisas que são do céu, onde Deus, onde Jesus está sentado à destra de Deus. É isso que nós devemos fazer e não se prender mais com as coisas da terra. Amém?